Olá, senhora! Seja muito bem-vinda ao Código Aberto Podcast, o único podcast onde nós abrimos o que transforma boas profissionais em marcas desejo. E no episódio de hoje nós vamos abrir o Código da Referência, o que faz uma profissional ser escolhida pelo que representa, ou seja, como não ser mais do mesmo no mercado. Mas antes da gente dar início, eu quero que você já se inscreva aqui no canal, já ative as notificações e fique atenta, pois todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, tem um episódio novo aqui, um novo código é aberto. E se fizer sentido para você, já deixa o like, já encaminha aí para as amigas que precisam estar aqui com você também. Não esquece também de ir lá no nosso Instagram, @códigoabertopodcast, e no meu Instagram pessoal também, @bestflores. E sem mais delongas, vamos começar esse episódio? Gente, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma não, né? Temos duas convidadas muito especiais aqui com nós, que uma delas, eu vou começar apresentando ela, que é a Natália, que é esteticista há mais de 4 anos, empresária em múltiplos negócios e criadora do método Bumbum Premium. Nath, que prazer ter você por aqui! Olá, boa tarde. O prazer de estar aqui é todo meu. Então, como tu disse antes, eu sou Natália. Sou esteticista há mais de 4 anos, passei por muita coisa para chegar onde eu estou hoje. Aí conto com mais de 6 empresas e hoje eu trouxe alguém muito especial para participar junto com a gente, que é a Gi. A Gi ela é gerente de todos os meus negócios. Ela iniciou comigo lá atrás como recepcionista e hoje está aí comigo gerenciando todas as nossas empresas. Olá, tudo bem? Hoje, como a Nath disse, sou a gerente dos negócios dela, mas a nossa história já vem de muitos anos. Eu e a Nath nos conhecemos desde os 5 anos de idade e hoje estamos aí trilhando esse caminho juntas, com toda a equipe também. Que maravilha, Nath, vocês, né, sejam muito bem-vindas, Gil, também. Obrigada. Me conte um pouco mais o que são essas 6 empresas, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da tua história. Então, hoje, de clínicas, tá? A gente tem a clínica, onde o nosso carro-chefe, o famoso Bumbum Premium, ele é muito famoso, não só no Rio Grande do Sul. A gente tem 2 unidades aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem uma unidade em Florianópolis, Santa Catarina, Rio de Janeiro, lá na Barra, e também na capital, em São Paulo. Além das clínicas, onde a gente tem aí diversas profissionais atuando com a gente, nós temos a loja de roupas femininas aqui em Novo Hamburgo, a gente tem a academia feminina e temos um bistrô aqui no centro também. E a Gi tá contigo em todas. A Gi tá na loucura, a Gi tá sempre na loucura. Ela é a responsável da parte maior. Eu sempre digo que, principalmente pra quem vai abrir o seu negócio, como é importante a gente ter alguém que seja o nosso braço direito. Não só pra resolver problemas, mas vai ter um momento que a gente, mulher, vai precisar chorar, a gente vai precisar desabafar, a gente vai ter um problema em casa que a gente vai precisar de alguém pra ouvir. Então, quando a gente tem um negócio, quando a gente está à frente, a gente precisa de uma pessoa para crescer com a gente. E a Gi está comigo hoje não foi uma escolha minha. Foi um propósito de Deus, porque foi Ele quem colocou ela no meu caminho. E a gente entendeu isso em uma certa trajetória da história. Numa parte dessa história, a gente entendeu que era propósito a Gi estar ali. E hoje a Gi, ela toma conta de tudo com muito amor e carinho, como se fosse dela. Então eu consigo ir aí, pra honra e pra glória de Deus, hoje eu tenho uma vida muito boa e eu consigo ir viajar, ir pra Rio de Janeiro, ir pra São Paulo, ficar semanas e ter a tranquilidade de que a clínica está sendo cuidada como se eu estivesse aqui. Acho que quando a gente começou, né, a ideia era ser gerente da clínica, ali no primeiro momento, quando a Nath me denominou como gerente, e depois as coisas foram acontecendo. E até um dia fui questionada, né? Mas tu não era gerente só da clínica? E eu respondi na mesma hora: eu vou ser gerente do que a Nath abrir. Se eu abrir uma padaria, ela vai ser. Eu ainda brinquei, se ela abrir uma lancheria, uma lavagem de carro, eu vou estar junto. Mas é porque isso vem de mim mesmo, né? Da minha pessoa. Eu sempre visto a camisa e com a Nath, graças a Deus, o reconhecimento é muito grande, né? Então é um lugar onde se tu se dedica, tu é reconhecido e tu é recompensado. E desde o primeiro momento eu sempre dei o meu melhor e a Nath foi reconhecendo isso cada vez mais. Então, por isso que hoje estamos juntas em todos os negócios, né? E assim, eu e a Gi, a gente se conhece desde os 5 anos, então... É confiança, né? Não, e assim, gente, a gente se conhece desde os 5 anos, fomos muito amigas na infância, mas chegou aquele momento em que a Gi foi pra uma escola, eu pra outra, eu vivi a minha vida, ela viveu a dela e a gente pouco se encontrava.
mais em rede social, assim, na época era Facebook, MSN, mas assim, a gente tinha uma comunicação de vez em quando. E teve um momento que foi um pouquinho antes da pandemia, a gente tentou abrir um negócio juntas. Eu fazia cílios na época, fazia outros procedimentos, mas tinha focado nos cílios. E a Gi fazia sobrancelha, a irmã dela fazia cabelo. Então a gente abriu um salãozinho pequenininho de bairro. E nossa primeira semana, eu nunca vou me esquecer, a gente comprou uma espumante, porque a gente vendeu muito, a gente ficou muito feliz. E na terceira semana foi decretado a pandemia e que tudo teria que ficar fechado. E eu tava tão empolgada, e a Gi tava grávida, e a Gi disse assim, eu vou parar, eu não vou mais fazer. E a gente fechou o negócio, eu fiquei tão triste. Me encaminhei, tentei de novo, atendi em outros lugares, atendi a domicílio, fiz o que deu no momento de pandemia. E depois de muitos anos, a gente voltou, digamos assim, a gente já se falava, mas a Gi conversou comigo, me pediu uma vaga, no momento eu não tinha, e depois de um tempo ela tava trabalhando em outro emprego, e eu mandei uma mensagem pra ela, dizendo, Gi, tu tá empregada? Tô precisando de ti. Então, depois que ela entrou, nunca mais, assim, só só subiu. Eu lembro que chegou um momento em que a gente tinha aí uma média de 50 mil vendido por mês, e era isso que a gente conseguia vender. Porque era eu e a Giovana. Nós tínhamos outras pessoas que trabalhavam no mesmo espaço, mas era só eu e a Gi. E quando a gente entendeu que a gente trazer mais uma pessoa, que a gente colocar mais alguém, isso ia alavancar os nossos negócios. Hoje a gente tem uma equipe só de biomédica de 6. Tirando as meninas de recepção, as meninas que auxiliam, as meninas que estão ali, que fazem vídeo, que fazem o marketing. Então é uma equipe muito grande. Mas isso não foi uma coisa que eu decidi. Foi uma coisa que eu e a Giovana sentamos e falamos, a gente precisa de alguém. E aí foi quando começou. Ao total, né? Em todas as empresas hoje, ao total, temos 50 funcionários. 99% mulher. E não tem como a gente dar conta de tudo. O meu marido é o único homem. E até o pai da Nath uma vez... o meu pai também é funcionário. E uma vez o pai da Nath, ele falou pra ela, né? Filha, tá contratando tanta gente, não acha arriscado? E a Nath falou, pai, se eu tiver 5 funcionárias, esse é o meu limite. Se eu tiver 10, 15, 20, ótimo. Eu vou cada vez crescendo mais e todo mundo vai crescendo junto, né? E importante, né? Antes de trazer uma pessoa pra equipe, é tu pedir direção, é tu estar com 100% de certeza do que tu tá fazendo. Sim. Porque o que aconteceu muito nessa trajetória é de colocar pessoas que não estavam com o mesmo intuito, pessoas que não estavam remando pro mesmo lado que nós, e o barco ele não ia pra lugar nenhum. Então, muitas vezes a gente ficou triste com situações que aconteceram, com pedrada nas costas, facada, puxão de tapete, que aconteciam dentro da empresa, e a gente entendeu que era Deus separando as coisas. Separando o que a gente acredita, o que a gente busca, de pessoas que não estavam buscando a mesma coisa no momento. E isso tem muita relação com tu ter essa clareza de pra onde que tu tá indo, pra onde que tu vai. Até linkando isso muito com a metodologia que hoje eu tenho, que é o código único, onde cada profissional, eu acredito muito nisso, né? Que cada profissional, ela é única no mercado. E enquanto a gente ficar tentando ser similar a outra pessoa, quando a gente tentar copiar outra pessoa e não encontrar a clareza dentro de nós, a gente sempre vai disputar tempo, preço e espaço, não adianta. E a maioria das profissionais não se veem como única. Não se vê. O problema não é as outras pessoas veem, é o que eu sempre digo sobre referência. Ninguém vai te denominar referência se tu não se posicionar como uma. Exato. E dentro isso da tua essência. Sim. E não olhar. E não fingir. Exato. Não, eu vou me portar de tal jeito porque é o que o público quer ver. Tu precisa ser você mesma. A gente é única. É exatamente sobre o que tu tá falando. Nos cursos, né, nas mentorias, a gente, antes de iniciar o curso, a gente sempre tem uma conversa com o aluno e a gente impõe, né, e fala sobre o nosso propósito e aconselha elas a buscarem isso. Porque a Nath sempre fala algo muito interessante, que todo mundo faz, né, e a diferença entre tu fazer e tu ser é justamente quem tu é. Exato. E eu falo isso muito para as alunas, né, sejam vocês, sejam verdadeiras, não queiram agradar a todo mundo, porque quem se identificar com quem tu realmente é, vai fidelizar. Né? E quem não gostar, tá tudo certo. Não adianta ter a melhor técnica, o melhor procedimento, a melhor clínica, se tu não gerar conexão e principalmente se tu não for você mesma, porque uma hora a pessoa vai saber quem tu é. Exato. Então tu precisa ser verdadeira, tu precisa estar ali. Uma coisa que eu sempre ouvi muito, o que vende não é o teu CNPJ, é o teu CPF. O que fideliza uma cliente não é o teu CNPJ, é quem tu é. A pessoa quer saber o que tu é, onde tu vai, o que tu come, se tu é casada, se tu tem filhos. Então, por isso a importância do teu perfil profissional ter todas essas informações. Tu falar
sobre quem realmente tu é, sobre o que tu busca e o que tu acredita. Porque tu vai encontrar muitas pessoas que se identificam com isso e outras que não se identificam, mas que buscam isso. Então, é muito legal porque é um número de mulheres que a gente carrega hoje. A gente tem mais de 100 mil seguidores, mas é um número de mulheres tão grande. Às vezes eu olho a agenda em agendamentos que a gente fica em choque. Esses dias eu queria botar no perfil ali que as pessoas botam. Tantos atendimentos. E eu falei pra Gi, eu vou olhar na agenda. E tinha mais de 30 mil bumbuns feitos. E eu falei assim, cara, é muita gente. É muita gente. Muitas pessoas pensam assim, vai lá pra fazer a bunda. Às vezes não é só a bunda. Às vezes a pessoa tá indo lá por causa de uma conversa, precisando de um conselho, precisando de uma amiga que muitas vezes não tem dentro da sua casa. Então, muitas e muitas mulheres nos procuram porque elas são enviadas pra estar ali, sabe? Porque é o momento delas estarem ali, a hora certa pra elas estarem ali. Então, é muito especial. Gente, eu acho que o nosso podcast já pode terminar, porque só com essa conversa de milhões aqui já traz tudo sobre referência que a gente tá falando aqui. Porque a referência não é um script pronto, um copia e cola. É a clareza que você tem sobre o seu negócio. Por isso, o primeiro passo, até trazendo um pouco ali de dentro da minha metodologia, né, no meu programa de aceleração, o primeiro passo sempre é a clareza. Porque se tu não tiver clareza de quem tu é, pra quem tu tá falando, quais são as tuas bandeiras, quais são as tuas... Tu não vai conseguir comunicar nada. E daí entra naquela situação. O que a minha concorrência tá fazendo? Silencia a tua concorrência e olha mais pra dentro de ti. Não, e tu até pode conseguir alguma coisa, só que sabe o que vai acontecer? Vai ser em um mês de movimento, em que tu vai ter vários agendamentos e tu vai pensar assim, estou no sucesso, vou voar, vou trabalhar sozinha agora, vou abrir o meu negócio, E daí vai chegar um mês que é fraco e tu não vai saber o que fazer. Porque tu não tem uma estrutura pra aquilo. Exato. Tu não tem um projeto pra aquilo. Tu nem sabe o que tu tá fazendo. Tu tá vendendo, tu vendeu. Tu acha que tu está muito bem, mas na verdade não, tu tá perdida. E tu nem sabe o bastidor daquela pessoa que tu tá copiando, né? Vamos ser assim. E tu sempre vai estar dependendo de alguém ali. E não pode, gente. Hoje a autonomia dentro de um negócio é tudo. Verdade. O negócio ele precisa de estrutura. O negócio ele precisa ser construído. Tudo que tu tá falando pra gente, a gente bate muito na tecla em curso. Tudo isso, seja você mesma, tenha autonomia, você é única, sabe? Tantas pessoas tentam copiar outras por não se sentirem única e às vezes quem tá vendo de fora pensa assim, nossa, ela é única, eu gostava de como ela fazia antes. Nossa, era tão legal no início e agora ela é outra pessoa. A gente recebe diversas e diversas pacientes. Eu fazia com fulana ou ciclana e agora ela mudou. Subiu pra cabeça. Isso. Aquilo. E a gente fala assim, é uma pessoa perdida. É uma pessoa que ainda não se encontrou. Por isso que tantas mulheres acabam buscando em outros lugares. Porque elas olham de fora e pensam assim, mas não era assim antes. E trazem coerência, né? Eu trabalho hoje muito com o Instagram, o digital, principalmente isso para potencializar o resultado, né? Das empresárias, esteticistas, pessoal da área da beleza. E tem muito isso, né? Às vezes a pessoa ela é tão boa no presencial, só que ela veste uma carapuça, ela veste um personagem para tentar se encaixar no digital. Sendo que o que faz hoje ela ter as clientelas é quem ela é na essência. E daí a pessoa assim, tem gente que nem me acompanha no digital. Por quê? Porque tem uma outra pessoa aqui. Então vamos identificar o que tem aqui e trazer pra cá. E não ocultar o que tem aqui e modelar. Porque tu vai trazer gente desqualificada. Não, e assim, é tu saber o que tu nasceu pra fazer. Tu precisa saber disso. Um exemplo, nós temos hoje uma equipe de 6 biomédicas. Que são biomédicas que não gostam de ficar gravando story, que não gostam de ficar divulgando. Hoje elas entendem que elas trabalham dentro de uma empresa onde elas são muito valorizadas e é isso que elas querem. Elas olham pra mim e dizem assim, Nath, eu só vou sair... Olha, nem se tu me... A Enila é uma. Nem se tu me mandar embora, eu saio. Eu não saio, eu bato o pé. Por quê? Porque elas entenderam isso. Tem muita gente que às vezes quer abraçar o mundo, mas não nasceu pra aquilo. Exato. Eu já recebi comentários de pessoas assim, mas tu é esteticista, tu é técnica em estética e tu vende mais que fulana ou que ciclana, ou tu tem tantas biomédicas. Sim, gente, eu tenho mais de 6 biomédicas que trabalham pra mim e ganham porcentagem. Elas não têm um salário fixo, elas ganham porcentagem sobre o atendimento. E elas ganham muita grana, porque elas fazem um atendimento muito bem, elas são treinadas pra não estar sentada com a cliente falando bobagem, sabe? Pra não estar passando o que elas pensam da vida, não. Pra elas falarem qual é o projeto da nossa clínica, qual que é o nosso intuito, por que elas estão ali, qual foi a forma. Todas elas que trabalham comigo têm uma história que fizeram elas estarem lá dentro. Hoje eu tava conversando com a Enila, que é quem tá atendendo em São Paulo no momento. Ela é lá da Bahia.
Ela veio pra Gramado com a mãe dela e ela trabalhava num negócio onde ela vendia cursos e procedimentos, mas ela trabalhava em vendas. Essa era a função dela. Quando a gente conversou com ela, a gente fez uma videochamada que a gente queria contratar uma biomédica. Ela ficou em choque com a proposta. Ela ficou tipo assim, ai meu Deus, sabe o que ela fez? Ela vinha de BlaBlaCar todos os dias atender em Novo Hamburgo de Gramado. Com 1 mês trabalhando na clínica, ela alugou um apartamento. Com 2 meses, ela e o marido dela estavam morando em Novo Hamburgo. E tinham fechado um contrato de 1 ano. Com 4 meses na clínica, ela tá lá em São Paulo. Agora ela alugou um apartamento lá e tão fixos. Agora vamos falar a verdade. Elas compram o bumbum? Compram. Não, elas não compram não, elas compram o geral, né? Exato, Elas porque compram se fosse o bumbum... principalmente a experiência. No curso a gente fala muito isso. Vou mencionar bastante até hoje de manhã. Nós estávamos em curso, O que vende. Não é o bumbum Não que é o vende. bumbum. Não é o bumbum. Assim, falei sobre isso hoje de manhã. No início, quando foi essa transição da Nath parar de atender e a equipe começar a atender, a gente tinha muitos problemas porque as pessoas queriam ser atendidas pela Nath. Ah, sim. Porque é justamente o que tu falou agora, o que É a vende experiência. não é o bumbum, é ela, é a cara dela. Eu sempre falo, a cara do negócio é a Natália. Então hoje, independente da pessoa que ela colocar, claro que vai ser uma pessoa de confiança, uma pessoa treinada. E isso também. As clientes hoje confiam porque eu tô lá no Instagram dizendo assim, Pode confiar. eu confio. Eu não ia largar as minhas pacientes, eu não ia largar... Tem o selo Natália de Eu qualidade. não ia largar as minhas pacientes, as pessoas que me buscam, nas mãos de qualquer um. Eu não iria fazer isso, sabe? Porque é a minha carreira que tá em jogo. É o que eu sempre digo pras meninas. Às vezes tem um atendimento meia boca, acontece alguma coisa, eu digo, gurias, isso não pode acontecer. Eu disse, os clientes, eles não vão ter sempre razão. Os pacientes não têm sempre razão. Porque a gente estuda, a gente se dedica, mas eles precisam do melhor atendimento. Porque a gente precisa vender o que a gente vende lá no Instagram. Se a gente diz que o procedimento ele é um procedimento de 1 hora, a gente precisa fazer um procedimento em 1 hora. Se a gente diz que é uma experiência, que tu vai chegar lá e vai ter um cafezinho, um bolinho, tem que ter. Não é só pra algumas que vai ter o cafezinho e o bolinho. Então é algo que é trabalhado dentro da equipe e principalmente a Gi. Então como a Gi tá na frente, quando eu vejo uma coisa, eu não tenho o hábito de cobrar as gurias. Eu tenho o hábito de falar, printar, eu mando pra Gi assim, ó, não gostei. Conversa. Não é assim que a gente faz, não é assim. Eu dei, agora foi aniversário da Gi, eu dei um carro de presente pra ela e tu não tem noção dos comentários. Eu falei pra Giovana, cara, comentaram mais no presente de aniversário dela do que no meu. As clientes, Gil, essa maravilhosa, eu conheço ela, nossa, já fui atendida pela Gil, Gil, tu merece, todas as nossas pacientes. Porque gera conexão, elas conhecem todas. Elas conhecem a Vânia, que é minha cunhada, que é quem responde. Então, eu sempre digo, tem pessoas que colocam o IA ou fazem robô. E tá tudo bem, gente. Cada um tem o seu método, o seu jeito de negócio. Mas a gente coloca uma pessoa. Porque se a pessoa tem incômodo no bumbum em tal região por causa disso, quando chega lá, a Vânia vai saber quem é a pessoa. O que ela tá buscando? Sem conexão não existe venda. Não existe. Se a pessoa não se conectar ou se trouxer algum ruído, por exemplo, uma coisa nas redes sociais, eu vou lá fazer uma avaliação. É outro espaço, não tem a experiência. A pessoa vai falar assim, gente, mas isso aqui também só imagina o Não é isso que eu vejo no Instagram. Exato, traz uma incoerência ali no que vocês estão falando, né? Então, isso tudo conecta muito com essa questão de ser referência também. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Nath e Gi, fiquem à vontade aí pra responder, né? Existe uma diferença entre ser boa no que faz, ser boa na técnica e ser lembrada. Mais ou menos o que a gente estava conversando. Na visão de vocês, né? O que faz uma profissional se tornar a escolha do mercado, a escolha? É exatamente o que a gente estava falando, é a conexão. É tu gerar conexão. Tu até pode atender pacientes sem conexão, porque compram o que estão vendo no Instagram. Mas quando chega lá, se tu não gerar a conexão, se tu não transmitir pro paciente o que é o teu negócio, não vai voltar. E o mais importante de tu ser uma profissional referência e te buscarem mais vezes é tu gerar a fidelização de cliente. Isso é muito importante. Eu conheço clientes que vão de lugar em lugar, de lugar em lugar, até acharem um lugar onde realmente é o que eles estão buscando. Eu sempre conto no curso a história de uma paciente nossa. Ela fez a bunda com a gente umas 3 vezes, eu acho, e um dia ela me mandou um áudio. Na época eu ainda tinha o meu WhatsApp pessoal pra falar com os clientes. Hoje não tem mais como, porque senão é meia-noite e estão me chamando. Mas ela mandou uma mensagem assim, Nath, preciso falar com você. E eu falei assim, Giovana, vem bomba. Eu disse, meu Deus. E ela falou assim, ó, vou te falar. A minha cunhada fez esse curso, tá?
E eu falei pra ela fazer contigo, mas ela fez com outra pessoa e agora ela quer que eu seja o modelo dela. Não vou te trair. Já falei pra ela que eu não vou ser. Gente, vocês acham que eu ia me importar? Bem capaz. É cunhada dela. Eu não sou mesquinha com esse tipo de coisa, bem pelo contrário. Eu sempre digo pras gurias, se a gente vê uma paciente nossa indo em outro lugar, eu digo, gurias, fiquem felizes. Porque ela vai voltar. A experiência não vai ser a mesma e ela vai voltar a fazer com a gente. Então, essa paciente, ela chegou a levar pro lado de traição. Eu não vou te trair. Então, por quê? Porque gera conexão. A conexão é o passo mais importante pra te fidelizar um paciente e pra te ter ele contigo por bastante tempo. A gente tem a clínica há mais ou menos 4 anos. Agora, em janeiro, a gente faz 4 anos. E a gente tem paciente que está com a gente há 4 anos. A gente tem paciente que está com a gente há 3 anos. E isso também é muito importante. Uma das coisas que eu falo muito para as minhas mentoradas, alunas, é vocês terem campanhas também. Porque, às vezes, a rotina da pessoa também é tão corrida. Tu lembrar do teu cliente também. Tu ter coisas rodando ali pro teu cliente. Né, tu buscar, tu se importar com ele. Se ele falou daqui a pouco algum... Por que tu não anota ali, né, no CRM, não tem esse controle pra te poder voltar? Por isso que tu precisa de alguém sempre contigo. Tu tem que ter um braço. Porque tem muita coisa que tu não vai conseguir fazer sozinha. E outra coisa, ninguém vai ser referência e conectar e gerar cartela de clientes no primeiro mês de trabalho. Tem muitas pessoas que ficam frustradas. Meninas que fazem curso, às vezes, elas veem os feedbacks de aluna que em uma semana já tirou todo o valor do curso e muito mais. E dizem assim, mas eu tô 1 mês e ainda não tirei todo o valor. Porque cada um tem o seu tempo e o seu processo, gente. Isso é muito importante. Cada região é uma região. São Paulo é um nível de atendimento. São Paulo, a gente tem paciente das 6 da manhã às 10 da noite. Em Novo Hamburgo não é assim. E também tem muita questão da mentalidade aí, né? Tu entendeu o processo. Exato. É um processo. E, por exemplo, hoje eu recebo mentoradas lá no meu programa de aceleração que elas têm vergonha ainda de aparecer, de gravar um vídeo. Essa pessoa, ela vai ter um processo diferente do que uma pessoa que vai chegar lá e já vai estar tudo com meio caminho andado. A gente precisa lapidar estratégia, funil, tudo isso. Então, é diferente. Cada pessoa tem o seu processo, né? E, Nath, deixa eu ver. Pra ti, qual que foi a tua virada de chave? Quando que foi tu sentiu assim, cara, depois que eu fiz isso daqui, parece que as coisas assim, nossa, decolaram. Assim, ó. Vou começar bem rapidinho, vou falar bem rapidinho. Assim, ó, antes de eu iniciar a fazer os procedimentos estéticos, eu fui em um culto e Deus me disse o que aconteceria na minha vida. Eu nunca vou me esquecer, ele disse assim que eu não tinha noção do tamanho da dimensão que a minha vida profissional teria. E que ela via, a pastora que orou por mim, disse assim, eu vejo muitas mulheres usando jalecos com o teu nome. E foi muito lindo, porque isso foi 2 anos de eu entrar pra área de estética, então eu ainda fazia cílios e eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que começar a trabalhar 3 da manhã e ir até meia-noite, né? Pra conseguir ter uma vida assim, ou cobrar R$500 nos cílios. E não, eu entendi que era processos. E chegou o momento em que a Gi estava comigo, que eu tinha a pessoa que eu precisava do meu lado, e que Deus tirou algumas pessoas que não eram pra estar ali. E foi nesse momento que eu falei assim, a gente precisa aumentar a equipe. E quando a gente aumentou a equipe, foi a virada de chave. Foi o momento em que nós já tínhamos, tá? Não posso dizer assim, que era ruim. Não, nós já tínhamos uma venda mensal de pelo menos 100 mil por mês em bumbum. E quem vê assim pensa, nossa, mas é muito. Não é muito. E por que bumbum? Ai, Vamos aproveitar. Bumbum. A gente começou com bumbum e barriga, né? Enzimas emagrecedoras, enfim. E eu comecei a notar que, na verdade, não, né, gente? A mulher, hoje em dia, a autoestima é algo muito importante e o gatilho mental. Então, se uma mulher vê outra com um bumbum bonito, o dela é feio. É justamente isso. Eu sempre falo pras meninas no curso. Às vezes chega mulheres pra fazer a bunda, que a bunda delas é linda. Mas elas viram outra pessoa que tinha uma bunda mais bonita. Então, as mulheres buscam muito por isso e por autoestima. E o bumbum é algo que só existiam procedimentos, cirurgia plástica, PMMA, né? ou ácido hialurônico, que hoje a gente trabalha. Só ácido hialurônico, mas valores muito absurdos. Então, a gente conseguiu fazer algo que fosse acessível, que desse resultado, seguro e que fosse rápido. Não fosse uma coisa que tu precisasse de horas de recuperação a 3 dias. Não, fez o bumbum no outro dia, vida normal. E eu acho que não foi uma escolha, né? Foi propósito, foi porque propósito. Quando a Nath começou com a pressurizada, ela fazia todos os procedimentos até hoje na clínica. Desculpa. Até hoje a gente faz todos os procedimentos, né? Faciais, tratamento pra gordura, enfim.
Mas as pessoas foram nos procurando cada vez mais por conta do bumbum. Então não foi uma escolha. Foi o carro-chefe. Foi tudo indo. Foi o Ele carro-chefe. aconteceu. E a gente sempre comenta sobre isso, né? De que a paciente que vem até nós para fazer o bumbum é diferente. É diferente de outras pacientes. Então o bumbum, ele tem uma história. E eu sempre gosto de falar que o bumbum foi uma desculpa que Deus arrumou Pra trazer essas mulheres pra até nós. consertar mulheres. Então vai muito além, né? Não é. Muitas vezes já recebemos diversos comentários nas publicações. Ai, que futilidade. Gente, tudo uma mais. vez eu escrevi um texto lindo na publicação, lindo, e botei um louvor, e a pessoa teve a capacidade de comentar assim, ó. Nada a ver esse louvor, Deus não se agrada, não sei o que. Daí eu entrei no perfil e tava escrito cristão, daí eu fui obrigada a responder. Eu disse, homem, vai cuidar da tua mulher. Sabe, tu tá aqui num perfil onde só tem bunda, comentando uma bobagem dessa e tu é cristão, cara. Sabe, porque, então assim, é... a gente não sabe quando as pacientes chegam até lá, as histórias que elas Toda carregam. mulher carrega, toda mulher carrega. É que não muito é além, sobre não a é uma bunda. futilidade. Não é sobre a bunda. exato. E a publicação estava falando sobre isso, não é sobre a bunda. É sobre o que essa mulher carrega e o que ela tá buscando na gente. Outra coisa importante, respondendo a primeira pergunta ainda, pra gente se destacar, é tu trabalhar com propósito. Tu precisa ter um propósito, sabe? O nosso propósito, o propósito dos negócios, não só da clínica, é juntar o maior número de mulheres para que a gente possa passar para elas que, gente, nós somos boas, nós somos únicas, nós somos fortes, sabe? Deus transforma histórias, a gente precisa ter fé. Né? A gente precisa ter fé. Não digo que todos precisam acreditar na mesma coisa, mas a gente precisa ter fé. Isso é essencial para nossa vida. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter força. Mulher, por si só, já é forte. Tudo que a mulher passa em diversas fases na vida, todas as mulheres. Umas passam mais, outras passam menos, mas todas passam. Ontem a gente teve lá a palestra e eu falei assim, ninguém sabe a história do colega e às vezes a gente é tão ruim com nós mesmas que a gente pensa assim, ai, mas a minha história é tão... O que eu tô passando é tão pouco perto do fulano. Mas é a tua história, é o que tu tá passando. Honra, né? Tu sabe o que honra. tu tá sentindo. Então o Bumbum trouxe esse tipo de mulher pra nos conhecer. E hoje mulheres que são nossas amigas. Mulheres que se eu abrir uma loja, um botequim, elas vão tá lá. Elas vão tá lá na loja, nós preparamos... Quando a gente inaugurou pra 200 pessoas. Guria, não tinha onde enfiar. Falta comida. Agora na academia eu já tô bem preparada. Faltou comida, faltou bebida. Porque veio tudo que era pessoa. Veio mulher Coisa de tudo boa. que era lugar. Mulher assim, ó. Eu vim porque eu vou fazer um curso contigo. Porque eu te sigo. Eu vi que tu legal. postou. Então, gerar isso é muito bom. É muito mais do que ganhar dinheiro. É tu ser referência. No meu aniversário, e ontem eu falei sobre isso. Que até anos atrás eu pensava que eu iria trabalhar porque eu tinha contas pra pagar e que eu ia ser só mais uma. E eu entendi que Deus me chamou pra fazer a diferença e pra ajudar outras mulheres, e é isso que importa. Tu se sente tão útil, tu, quando mentora alguém, quando tu vê ela fazendo sucesso, tu não pensa assim, nossa, fui eu que mentorei, eu que ajudei. Então a gente se sente muito mais útil e toda mulher tem o que ajudar. Eu sempre falo pras minhas mentoradas, hoje o meu sucesso é o sucesso de vocês. Exatamente. Porque não existe... Elas vão carregar o teu nome em toda a trajetória delas. Exato. E daí, o que é aquilo que tu vai deixar marcado, né? O teu nome, o teu legado ali, né? E é muito legal, isso é muito bonito. E que nem tu falou, elas vão pra onde eu for. Exato. E hoje eu até esses tempos falei pro Felipe, né, o meu namorado, sobre isso, né? A gente desenvolveu uns projetos, assim, até o podcast mesmo, que eu falei, cara, antes do negócio existir, pessoas acreditaram. Por quê? Porque conhecem a minha essência, conhecem o meu trabalho, sabem do que a minha índole, se conectam com isso, né? E isso é muito lindo. Às vezes, ano passado a gente fez uma mansão, Maison Vedette, né? Uma mansão para empresárias, a gente ficou imerso um final de semana. Nunca tinha feito um projeto totalmente fora da curva. Tínhamos lá, esgotamos. Tinha gente lá comprando. É, propósito, trabalhar com propósito. Exato, as pessoas, só que daí tem que ter isso, tem que ter essa essência. Tu tem que saber quem tu é. Tu tem que trazer essa, porque se hoje tu for só mais uma e trabalhar ocultar, só por dinheiro, é o que acontece. Eu vou fazer estética porque dá dinheiro. Eu vou ser biomédica porque dá dinheiro. Gente... Só vai até ali, tu só vai até a esquina. Eu tenho uma biomédica que trabalha com a gente em Novo Hamburgo, que ela tem 34 anos, ela já trabalhou em diversos lugares, já tentou ter o próprio negócio e hoje ela trabalha com a gente e entende que não é assim. A gente tem um perfil de mais de 100 mil pessoas e vai ter dia que vai ter 4 atendimentos. E até porque, né, gente, dinheiro é energia. E energia é movimento. Se tu ficar sentada com a bunda na cadeira,
sem fazer um movimento, sem gerar uma nova ação, sem fazer algo, tu não vai ter dinheiro. Tu tem que ir atrás, tu tem que se movimentar, tu tem que fazer acontecer. Se hoje essas ações que tu faz estão te entregando esses resultados, e tu quer um resultado diferente, tu precisa mudar as ações. Então, tu precisa sentar nas mesas certas, se conectar, estar assistindo um podcast, fazer abdicar de coisas que não te pertencem mais, porque muita gente quer fazer diferente, mas ser a mesma pessoa, e não funciona. A gente tem que... Ontem foi falado sobre isso. Abrir mão, gente, abrir mão. Eu abro mão de beber, eu abro mão de sair, eu abro mão de ir pra festa. Por quê? Porque, gente, eu tô num processo... Ontem eu falei isso pro meu marido, a gente tá num processo de crescimento. E se a gente for fazer o que a gente fazia lá atrás, a gente não vai crescer. A gente vai continuar como a gente estava lá atrás. Então, tudo isso, o meu irmão, em uma época, eles assim, terminava o jogo e eles queriam ir fazer churrasco e nós ia pra casa. Ele, chata, a Natália é velha. Hoje ele não faz mais churrasco. Hoje ele mal vai no jogo. Porque ele tem o mesmo pensamento do que eu hoje. E olha que é meu irmão mais velho. Mas o que é isso? Gente, abrir mão por coisas que tu quer. Eu já abri mão de dormir, eu já abri mão de muitas coisas. Eu e a Giovana já fomos pra clínica 4 da manhã pra fazer atendimento final de ano. Por quê? Gente, não era por causa do dinheiro, porque final de ano dá dinheiro pra dedéu. Era porque tinham pacientes que estavam esperando pela gente. Precisavam, né? Tinham pacientes que queriam muito fazer a bunda antes de ir pra praia. E como é que nós ia deixá-las na mão? Entendeu? Isso tudo vem mais uma vez aquela palavra que eu gosto muito de falar, que é clareza. É tu saber, entender, eu tô aqui, pra onde que eu quero ir? Eu quero chegar aqui. Então foca nisso. Não deixa as outras pessoas falar, não, mas e por que tu não vai pra... Não, aqui é meu caminho. Então, não. Hoje eu tenho uma decisão pra tomar. Essa decisão, ela se afasta ou se aproxima desse ponto que eu quero chegar? Porque quando tu entende para o que tu foi escolhida, né? E qual é a tua função aqui, seja no trabalho, na tua casa, enfim, tu, independente dos dias ruins, tu sabe aonde tu quer chegar e tu vai enfrentar o que for para isso. Muitas vezes as alunas me chamam para conversar, a gente tem contato, né? E elas dizem, não tá dando certo, enfim. E eu sempre falo para elas, sabe aonde tu quer chegar? Tu entende o porquê tu tá fazendo isso? Deus te escolheu para essa função, o porquê tu tá fazendo isso. Então, quando tu entende isso, tu vai enfrentar os desafios e tu vai chegar até o teu objetivo, né? Seja de uma forma ou outra. Faz todo sentido. E deixa eu aproveitar, já que a gente tá falando de clareza, falando sobre vendas, né? Eu quero apresentar para vocês um dos nossos apoiadores aqui do Código Aberto Podcast, que é a 3G Aceleradora. Eles são especialistas em gestão e tráfego pago para clínicas e estéticas. São maravilhosos. E criaram o sistema de demandas infinitos que ajuda profissionais da estética a aumentarem o faturamento de forma previsível, usando estratégias inteligentes de aquisição de pacientes. É sobre unir estratégia, gestão e tráfego para gerar resultados reais. Para você que quer acompanhar, a gente deixou o arroba deles aqui embaixo, arroba 3G Aceleradora. Eles são a escolha certa para vocês que querem potencializar os resultados. E nem a gente mesmo estava falando aqui. Traz posicionamento para dentro da tua marca, traz conteúdo, traz a tua essência. E eles vão entrar para potencializar e colocar a tua marca aí para o mundo e conseguir acelerar os teus resultados sem sombra de dúvidas. Uma empresa parceira que eu confio, podem entrar lá e acessarem eles, né, e entrarem em contato, que eles são uma empresa incrível. E vamos lá, né, voltando aqui. Hoje a gente sabe que muitas profissionais entregam resultados maravilhosos. Inclusive na área que tu tá, devem ter muita gente que faz bumbuns bonitos. O que hoje, né, tu acredita que faz... A gente já falou um pouco sobre ter essa clareza, essa experiência, mostrar isso. Mas hoje, na prática, como que tu faz para que tu seja a escolha dos teus pacientes? O que tu coloca em prática para fazer isso? Gente, Instagram, eu sempre digo, o Instagram hoje, ele é uma máquina de vendas, né? Então, tu precisa saber como vender esse procedimento. Pra te ter um cliente fixo, fidelizar, tu precisa de conexão, tu precisa, né, dessa experiência. Mas pra te fazer esse cliente te enxergar, como tu vai fazer ele te enxergar? Tráfego pago, saber anunciar, saber como e qual público tu quer atingir. Outra coisa que eu acho muito importante, gurias, é principalmente quando a gente fala de um procedimento estético. Tem muitas biomédicas que não colocam, mas que tem perfil de clínica. Eu sou biomédica e tenho o perfil da minha clínica. Colocar coisa com preço. Gente, é muito legal tu divulgar com o valor. O que muitas pessoas nos chamam e falam pra gente. Tu responde o valor nos comentários. Porque muitas pessoas botam assim, inbox. Gente, de verdade, eu penso assim, pra mim o valor vai ser diferente.
Por que não pode falar que, tu vai lá comprar uma roupa, tu vê numa loja de roupa, e daí tu bota assim, qual é o valor da peça? Te chamei. Gente, por que tu não pode botar o preço ali? Então, assim, ter o valor é muito importante também, porque quem não tem condição não vai abraçar. O que acontece muito quando as pessoas não colocam o preço, ou não falam uma média de valor, por exemplo. A pessoa pensa assim, eu quero muito fazer, meu Deus. E quando chama, a pessoa pensa assim, não tenho condição. Eu vou pegar emprestado. Eu vou dar um jeito. E eu sempre digo, gurias, bumbum, ele não é prioridade. É lógico que ele é muito importante, mas a gente precisa ter as nossas prioridades, sabe por quê? Pra cliente não fazer, pegar emprestado e depois se arrepender. Frustrar, né? Depois pensar assim, eu não devia ter pego. Não é essa experiência que a gente quer. Então a gente precisa saber qual público que a gente quer atingir e como vender. Tem pacientes que não têm condição e dizem assim, olha, eu vou juntar. Eu digo, faz isso. Se o teu bumbum é importante pra ti, faz isso. Junta e quando tu tiver condição, tu vem. Muitas outras, né, que acompanham o nosso trabalho, comentam sempre, a gente dá. Meu sonho era fazer, vem, a gente vai te dar um bumbum, a gente vai te dar 30 ml. Então isso é muito importante ter claro. Se tu não tem condição, se tu vê o valor ali, um exemplo, 3 mil reais. Se tu não tem condição, tu vai chamar? Não vai. Tu não vai chamar. E se tu pensar assim, só 3 mil, tem gente que comenta assim, só isso? É PMMA. Eu digo, gente, é tão desinformada que não sabe o preço de um PMMA. Porque PMMA é caro. É caro, não é barato. Sim. E não tem porquê a gente vender um procedimento, digamos assim, que fosse 3 mil, um PMMA, que vai durar a vida inteira. Faz sentido. Quando que a cliente vai voltar? Nunca, porque fica no lugar. Então, o procedimento, além de ser seguro, ele tem essa volta. Porque dura, em média, 1 ano e meio, 2 anos, então a pessoa vai voltar pra ter aquele bumbum de novo. E pra quem treina, muito melhor. Pra quem tem essa vida de treino. Eu vejo gente dizendo assim, esse procedimento... Gente, qualquer procedimento estético, se tu treina, tu vai ter um resultado mais bonito. Porque teu metabolismo tá mais acelerado, porque tu ingere mais água, porque tu faz atividade física. Então, o teu corpo, ele está mais além do que quem não faz. E hoje, qual é o tipo de conteúdo que tu publica, né? Que vocês publicam hoje nas redes, que vocês sentem que mais desperta o desejo? Primeira coisa é falar, gente. Tem que falar no Instagram. Quem quer ser biomédica, quem quer ser esteticista, quem quer ter loja de roupa, tem que aparecer, tem que falar. É difícil. Eu, às vezes, posto lá no meu Instagram o meu primeiro vídeo falando. E eu tava igual um robô, assim. E daí eu falo assim, gurias, hoje nós vamos ter máquina de cartão aqui no Estúdio Humanas. E daí eu dou um sorriso. E eu gosto de postar, porque eu digo assim, todo mundo tem um começo e tu não tem que ter vergonha. Processo. É um processo. Outra dica que eu dou, não olha. Não olha o teu story, porque tu vai achar defeito. Grava e posta. Eu sempre digo na vida real, se tu falar uma palavra errada, se tu comer uma letra, peraí, apaga. Não tem como. Não tem como. E tá tudo bem tá também. Tudo bem. Somos humanos, Exato. né? Então, assim, aparecer no Instagram é fato pra vender mais, pra ter mais pacientes, pra ter mais visibilidade. Outra, responder perguntas. É muito fácil tu responder um comentário, por exemplo. Ir lá e escrever tudo. Mas é muito mais fácil da pessoa entender contigo explicando. Então, bota a caixinha de perguntas, responde perguntas, posta reels explicativos, reels de resultados, feedbacks reais com usuário de paciente. Eu sempre gosto de postar. Quando a paciente manda um feedback no Instagram, ela sabe que eu vou postar. E eu posto com a arroba dela. Porque vão ter mulheres, e acontece muito, que vão lá e chamam e dizem assim, tu fez, tu gostou mesmo, tu teve resultado. Então, isso é importante, é tu ser verdadeiro. Eu vejo feedback assim, que as pessoas cortam o nome, eu penso assim, ela mesmo que mandou. Tu sabe que é muito importante isso, porque as pessoas, elas conseguem... Porque vamos lá, né, gente? Vocês injetam coisa nas pessoas. Exatamente. Você tá uma seringa, tem gente que injeta no rosto, né? A maioria das minhas alunas hoje injeta no rosto. Imagina, tu vai lá enfiar uma agulha na cara da pessoa. A pessoa tem que confiar em ti. Tem que ter credibilidade muito forte. Tu tem que transmitir essa confiança. Até tu falou sobre essa questão de conduzir, de mostrar, de responder perguntas. Uma das estratégias que a gente aborda muito forte lá dentro da mentoria, do programa de aceleração, é nós usarmos as perguntas dos nossos pacientes pra gravar conteúdo. Gente, o nosso paciente, ele o nosso cliente, ele é a chave pra tudo. Se hoje eu não sei o que eu posso... tem umas pessoas que me mandam assim, Bev, mas eu nunca recebo caixinha de perguntas. Nunca ninguém me perguntar. Tu não conversa com teus pacientes quando eles vão aí? Eles não falam qual que é a dor deles, o que eles querem? Qual que é o desejo, pra onde eles querem chegar? Isso daí é um conteúdo. É o conteúdo mais premium que vocês podem ter. Não, e assim, hoje a gente tem pessoas como tu, que conseguem ensinar isso, auxiliar isso. Eu vim de uma época em que não tinha. Então eu precisei aprender isso sozinha. Hoje eu faço o que tu disse. Eu tive que aprender sozinha.
Eu tive que ir aprendendo, fazendo um monte de story que ninguém queria ver, até eu entender o que as pessoas realmente estavam buscando. Então, além de toda essa parte de tu tirar dúvidas, gente, tu tem uma clínica, mostra os teus alvarás. Mostra o teu produto, fala o que tu trabalha, qual é a marca que tu trabalha. Às vezes a pessoa fala, ai, mas qual ácido? Gente, não tem problema de escrever lá, porque ela Seja tá comprando. transparente. Eu digo isso, não mintam, gurias. Chegou uma bunda feia. O que acontece, é normal. Um dia uma paciente disse assim, ó, ai, mas não ficou bem do jeito que eu queria. Eu falei, tu passou 35 anos estragando a bunda. E tu acha que a gente vai arrumar em um dia? A gente consegue ir melhorando, é um processo. Sim. É lógico, vai chegar uma menina novinha com uma bunda... Ah, tem uma depressão trocantérica, tem algo. A gente consegue fazer uma mágica, é lógico. Mas tem pacientes que é mais difícil. E eu sempre digo, não diz pra tua paciente assim, ó, aí vem que a gente vai botar tanto e vai ficar do jeito que tu quer. Não. Seja verdadeira. Explica, diz, olha, a gente vai fazer uma Senão gera sessão. frustração, Vai né? ter muita melhora, mas tu vai precisar fazer mais uma. Tu vai precisar daqui 30, 60 dias voltar pra gente ver como é que tá. Eu acho que esse é um ponto, né, do que o que a gente posta lá, resultados reais. Esses dias uma aluna comentou assim comigo, ai, mas eu não posto os bumbuns que não são tão bonitos. Eu disse, aí, tu não vai atingir esse público? E são as que ficam mais felizes. Porque assim, antes, lá no início, quando eu respondi o Instagram, o que a gente mais recebe de mensagem é assim, ó, eu vou ir porque eu vi um bumbum igual parecido o meu. com o meu. Mas, gente, vamos lá. Eu tenho 3 mentoradas que trabalham também com a parte do bumbum, né? E algumas delas chegam pra mim com um perfil lindo. Sim. Um perfil assim, ó, maravilhoso. Bumbum de banco de imagem, lindo aqueles bumbum. Gente, o meu bumbum não é assim, eu tenho até vergonha de mandar a gente mensagem. sempre fala, no feed... O meu também não é, gente. da maioria. Respeito de Paula. Mas assim, no feed é claro que tu sempre vai postar os teus melhores resultados. Mas é importante ou tu ter um destaque, que nem nós lá no perfil da Nath, no da clínica, nós temos o destaque e todos os dias a gente posta todos os resultados. Exato. Seja ele o não tão bonito ou o mais Porque bonito. a pessoa ela vai olhar, gente, Ela vai ele se é um identificar. bumbumzinho que nem o meu. Não, e Olha, outra tem uma coisa. celulite que nem a minha. Outra coisa importante é assim, ó, principalmente pra quem cresce, tu tá crescendo. Tu não vai ter tempo de estar, mesmo que tu tenha alguém pra responder, tu não vai ter tempo de responder todas ao mesmo tempo. Tu dorme, tem pessoa que tá 3 horas da manhã olhando o Instagram. O teu perfil, ele precisa ser comestível. A pessoa Sim. precisa olhar e ter conteúdo. Eu sempre digo, eu gravo story e respondo algumas perguntas e digo assim, ó, se eu não respondi a pergunta de vocês, tem um destaque que se chama dúvidas. Lá a gente tem muitas e muitas dúvidas. Então, se a pessoa entra no nosso perfil, gente, ela perde horas pra olhar tudo que tem lá. Porque a gente deixa um perfil atrativo, mas um perfil com conteúdo. Não adianta ser um perfil bonito e não ter conteúdo pra pessoa consumir. Então, tem meninas que falam assim, ó, eu olhei tudo, eu conheço teu Eu cachorro. já sei tudo. Elas vão lá e dizem, eu tenho um cachorro muito parecido com o teu, olha aqui, eu trouxe a foto. Então, elas sabem tudo. E lá no meio dos posts de feed, tem o meu pedido de casamento, tem uma foto com os meus irmãos, tem uma foto com o meu pai, tem uma foto com a minha equipe. Então, é importante, elas veem quem tu é e os resultados que tu tá tendo. Muitas mulheres bateram, que nem a Gigi disse, bateram muito pé, porque queriam que eu atendesse. A Nath tem que atender. Quando que tu vem pro Rio de Janeiro, eu digo, gente, a clínica está aberta de segunda a sábado, todos os dias, e tem uma pessoa treinada por mim pra estar aí atendendo vocês. Então, hoje, elas já abraçam muito isso, elas já sabem que não sou eu que faço o atendimento. Mas sempre tem umas que, às vezes, eu vim em Novo Hamburgo, tu pode ligar pra Nath e ver se ela consegue vir aqui? Ai, Então, às vezes, eu largo tudo. Um dia, eu tava até com o meu cachorro doente. Veterinário. No veterinário, eu cheguei lá e eu disse, eu tô com cheiro de cachorro. Eu amo teus cachorros. E ela foi me abraçar, porque eu fui até a clínica porque ela pediu pra me ver. Sim. Então, assim, a gente faz o que tá no nosso alcance. Mas as pacientes, elas têm a certeza de que a gente tem credibilidade suficiente pra entregar elas nas mãos de pessoas competentes, sabe? Pessoas que buscam e que têm o mesmo pensamento que a gente. E trazendo aqui, né, a Nath falou muito hoje, dá pra perceber isso claramente em vocês duas, né, e isso é muito importante. Gente, não existe negócio que não sabe a dor e o desejo do paciente. Quando a gente trabalha dentro da metodologia sobre técnicas de venda, nenhum negócio, quando eu falo de clareza também, é isso, tu precisa entender o teu cliente de E cabo que a bom rabo. ter alguém que ensine isso, gente. Quem não Facilita sabe a vida. é tão bom. É tão bom. Tem pessoas que às vezes querem fazer do seu jeito e não dá certo e querem fazer porque não querem ter, às vezes, a humildade de procurar alguém Que sabe? vai facilitar. Que vai te ajudar com isso. Hoje é tão bom, a gente tem tanta praticidade. Gente, hoje a gente tem aí equipe de marketing que faz tudo pra ti.
Tu sabe, tu passa o que tu acredita, o que tu quer, o que tu busca, os resultados que tu tem, e eles fazem. Tu não sabe vender, tem pessoas que te ajudam a vender. Então, hoje é muito mais fácil do que era antigamente. Só que, às vezes, falta as pessoas buscarem isso. Exato. A gente precisa desse suporte, desse conhecimento. Claro. Porque, antigamente, vamos lá, até na pandemia, ali no início da pandemia, foi muito mais fácil. Porque as pessoas, elas estavam com um nível de consciência. Hoje em dia, é sim mais difícil. E se você não tem estratégia e intencionalidade naquilo que tu faz conectado com a tua essência, tu não vai jogar o jogo. Tu vai ficar remando por preço, tempo e espaço, que nem a gente falou. E quanto mais a área da estética cresce, quanto mais as pessoas vêm, mais pessoas querem entrar pra essa área. Então, o maior é o número de concorrentes na área. Eu sempre digo, e a Giovana, um dia uma pessoa falou assim, porque eu não quero ser concorrente. A Giovana disse, tu não é concorrente da gente. A gente sabe, Exato. a gente tem o nosso público. E muitas pessoas vêm pra área da estética por conta disso, mas não se deparam, não veem que como tá crescendo muito, tem mais pessoas no mercado de trabalho. Precisa então é estar mais preparado. difícil de tu vender. Eu atendo muitas doutoras, né, biomédicas, e elas falam assim, não me falaram na faculdade que eu ia precisar vender meu peito. Eu falei, bem-vinda, chega aqui, vamos sentar e vamos conversar. Porque sem venda um negócio não existe também. E falando aí também sobre facilitadores, né, quero apresentar mais um apoiador aqui do podcast Código Aberto, que é a 10 Contabilidade, falando, né, sobre negócio. Gente, a gente não precisa dar conta de tudo, e contabilidade é uma coisa muito burocrática e essencial. A 10 Contabilidade Digital, que apoia o nosso podcast, eles simplificam o processo contábil, trazem transparência e te dão tempo para focar no crescimento do teu negócio. Então, toda a assessoria, todo o suporte, tudo o que você precisa de contabilidade, contem com a 10 Digital, que realmente eles estão aí para te assessorar e te conduzir da melhor forma possível, de forma mais transparente, para que o teu negócio cresça e escale com um faturamento muito bom. E então, para vocês que querem acompanhar e saber mais, o @, deles é @10.contedigital. Vão lá dar uma olhada, é muito importante vocês trazerem responsabilidade, né? Não, e assim, uma coisa que eu aprendi por mim mesma. Eu comecei com contabilidade depois que eu já tinha 1 ano. E tava tudo bagunçado. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, quando eu tiver... Gente, começou o teu negócio, tenha uma empresa de contabilidade. É essencial, porque eles vão saber gerir esse negócio e fazer com que ele cresça organizado. Exato. Arrumar a bagunça é muito mais difícil. Tu comprou uma roupa nova, tu dobrar ela e guardar é muito mais fácil do que tu tirar tudo do roupeiro e querer guardar de novo. Então, essencial, né? Eu sofri porque eu já tava há 1 ano, eu tive que pagar muita multa pra Receita Federal, porque eu não declarei. Eu era MEI. Um dia a vigilância foi até a clínica e disse assim, tu é MEI? Eu disse, sim. Eles disseram assim, MEI é pra quem vende pipoca na rua. Daí ela, assim, agora tu precisa mudar isso. E daí que eu fui atrás de contabilidade, organizar, e foram meses, assim, que eu não dormia de tanta coisa que tinha pra fazer. E se eu soubesse antes, se eu tivesse a instrução que hoje em dia a gente tem... Primeira coisa, gente, escritório de contabilidade não é caro. Não é caro, é investimento pro teu negócio. E vocês podem entrar lá na 10 Contabilidade, que eles dão essa assessoria pra identificar em que momento, em que fase o teu negócio tá e qual o melhor passo. Chamem eles, gente. É melhor vocês pecarem pelo excesso do que pela falta, porque com isso a gente não brinca. O teu negócio, ele realmente precisa estar 100% tudo alinhado para que você consiga dormir tranquilamente de noite com a cabeça. É verdade. Sempre escutava uma frase, né? Se tu quer ser grande, comece já pensando como grande, né? Então, já vai pelos caminhos mais completos. Exatamente. E me contem agora, né? Hoje, vocês acreditam que vocês começaram a despertar esse desejo das pessoas, né? De terem o desejo de fazer o atendimento com a Nath, de acessar o Bumbum Premium, por causa do resultado, por causa da forma com que vocês mostram esse resultado? O que vocês acreditam que faz hoje esse Bumbum Premium ser desejado? Olha, sinceramente, é a trajetória, né? É a história. É o que vem por trás de tudo isso. E muitas pessoas me conhecem já há bastante tempo e outras pessoas me conheceram depois. Mas no meu perfil eu tenho o meu testemunho e eu, particularmente, sou uma pessoa que vim do nada. Eu já passei muito trabalho, eu já passei fome, eu já quis muito as coisas e eu lembro que em muitos momentos eu fui cristã desde nova, me desviei. Em muitos momentos eu pedia pra Deus que eu só queria poder ajudar as pessoas, eu só queria ajudar minha mãe, ajudar meu pai.
E hoje, pra honra e glória de Deus, eu pago um salário pra minha mãe, eu pago um salário pro meu pai, eu pago um salário pro meu padrasto, a minha prima trabalha comigo, minha irmã trabalha comigo, minha cunhada trabalha comigo. Então, a minha outra prima agora também. Então, assim, é gratificante. E quando a gente mostra isso, a pessoa vê quem tu realmente é. Porque resultado bom a gente tem em vários lugares. Eu conheço pessoas e vejo pessoas que sabem fazer uma foto muito mais bonita do que a nossa. E às vezes eu olho e digo, olha que foto perfeita. Olha que resultado bom, mas não sabem como vender, são pessoas que vivem de aparência, que vivem do que tu precisa. Eu já vi pessoas, já ouvi de alunas que foram em cursos e ouviram assim, tu precisa postar o que o público quer consumir. Não, gente. Tu tem que postar o que tu é, e daí sim tu vai encontrar um público que consuma aquilo, que goste daquilo. Então, muito mais do que vender o bumbum e a experiência, é a história que a gente carrega por trás disso, sabe? É toda a batalha, desde o comecinho. Eu fui a segunda pessoa em Novo Hamburgo a trabalhar com a técnica de intradermoterapia pressurizada. E, assim, sofri uma batalha espiritual e presencial com a vigilância sanitária durante muito tempo, a ponto de ter que fazer reunião lá dentro, a ponto de ter que chamar a vereadora, a ponto de... E sabe o que aconteceu? Semanas depois eu fui em outros espaços, eu fui numa clínica de uma amiga minha, e ela disse assim, agora liberaram o meu alvará, que tava pendente há meses. E eu disse pra Giovana que isso tenha servido pra ajudar outras pessoas, porque muitas pessoas estavam passando por isso, muitas pessoas tinham medo da vigilância sanitária. Muitas pessoas não sabem que se tu abre um negócio, tu pode ir lá que eles têm que te dar tudinho que tu tem que fazer, tudinho que tu precisa antes de uma visita. Então, a gente descobriu isso depois da reunião, foi uma reunião de horas lá dentro, e eu saí tão aliviada, porque foi muito tempo disso, de bater pauta. Um exemplo, tá? Caneta pressurizada, existem marcas delas. E existe uma marca que se chama Smart, que é uma marca com Anvisa. Porém, lá onde diz a introdução, onde vem o papelzinho com todas as instruções da caneta, diz que ela é para medicamento. E esse era, se tu comprar da Smart, vai ser para procedimento estético. Então, a gente precisou achar a caneta específica que era para procedimento estético. E é uma coisa que a vigilância não falou para nós. A gente precisou buscar e correr atrás. Então, hoje, tem essa praticidade. Eu falei, inclusive a menina da vigilância disse, Nath, pode falar sobre isso. Fala que as mulheres podem vir aqui, elas podem marcar uma reunião com a gente e falar tudo o que elas querem fazer e o que elas precisam. Muita gente tinha medo, gente. E hoje, graças a Deus, principalmente a pessoa que comandou tudo isso foi uma pessoa que saiu das ruas, foi uma pessoa que não vai mais em clínicas, porque muitas alunas, muitas pessoas que a gente conhece em Novo Hamburgo tiraram o seu negócio daqui por conta dessa dificuldade. Então, quando a gente tá numa área, assim, principalmente que a gente tá tratando algo que relaciona a saúde, a gente precisa ter muito cuidado com isso e, principalmente, muita instrução. Buscar informação, né? Informação, que é muito importante. E hoje, Nath, vocês, né, que tem tantos negócios rodando, como que tu faz hoje pra manter a tua essência ali dentro de cada negócio? Surto. Gente, eu surto, eu enlouqueço, eu choro às vezes. Não, gente, assim, ó, cada projeto que a gente tem é um negócio de Deus. Tem dias, assim, que as meninas estão difícil, tem dias que a gente precisa bater cabeça com algumas coisas, mas a gente tá sempre focada em melhorar, em buscar reunir a equipe, ter conversas. Eu passo sempre isso, o que tá passando, o que eu tô sentindo pra Gi, pra que ela transmita isso. Então, hoje a gente tem eu de dona, a Gi de gerente, a Lara, que é minha irmã, é subgerente. Então, as coisas mais básicas, quem cuida é a Larinha. E as coisas... as coisas mais... duras é agir, porque ela já tá comigo essa trajetória. Então, não é fácil, não é fácil. Tu tem um negócio, que tu tem um escritório, que tu tem um consultório, onde tu faz atendimento das tuas pacientes, já não é fácil. Tu imagina ter várias clínicas, ter vários funcionários. Às vezes, os problemas nem são... As pacientes é o mais fácil. É o mais fácil. É administrar o número de mulheres, a forma de trabalhar, o que a gente quer transmitir. Mas eu sempre busco... Primeira coisa, o meu ombro, né, que é agir meu braço direito. Sempre busco conversar com ela, me desestressar. Esses dias eu tava super estressada, a gente disse, vamos treinar. Vamos ouvir um louvor, vai passar. É muito importante ter pessoas do nosso lado. Vai passar, então assim... às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, mas eu sempre digo, eu sou bem louca. Eu sou bem, quem me conhece sabe, eu sou o que eu sou. Mas eu sou uma pessoa muito responsável. Se tá uma semana fraca, eu não durmo, porque eu sei a responsabilidade financeira que eu tenho sobre a vida de cada menina que trabalha com a gente. Então, isso é muito importante a gente entender que o nosso negócio, ele não
não sustenta só a gente. É. Ele sustenta outras famílias, ele ajuda outras pessoas. Então, eu sempre digo, para de pensar um pouco no seu narizinho, vamos pensar nas outras pessoas, vamos pensar na cliente, vamos pensar na recepcionista, vamos pensar no prédio que a gente aluga, né? A dona do prédio, então tem tudo isso envolvido. Às vezes a gente olha muito pra si. Eu tenho o hábito, assim, eu sempre faço o que eu gosto, mas eu tenho muito hábito de olhar mais pros outros do que pra mim. Então, assim, vai chegando o aniversário do meu pai. Eu dei um carro pra ele também. Porque eu já tava pensando, o que meu pai quer? Eu tenho que arrasar. Então, eu tenho esse hábito. Eu gosto de valorizar as pessoas, sabe? Eu acho que isso me faz bem. Isso me conforta. Faz com que eu não surte tanto. É eu fazer com que as pessoas se sintam honradas e privilegiadas de estar naquele lugar. E de Deus ter chamado elas pra estar comigo. E eu acho que essa questão de como trazer a essência pra... Hoje, né, o grande número de funcionários que a gente tem em toda a equipe... é justamente estar sempre alinhando, né? A gente sempre brinca que a gente não é de ficar fazendo reunião de alinhamento. Mas agora no almoço eu e a Nath estávamos conversando sobre isso. Toda vez que abre um negócio novo, e agora a Natália veio com essa uma atrás da outra, assim, né? Não deu uma pausa. Ela não deu uma pausa. Pra Giovana e eu fazendo um vídeo lindo e ela me assim, ó. Tu é louca! Tu vai abrir uma academia! Como é que tu vai pagar? Mas toda vez que a gente vem... Agora a gente abriu a academia, a Nath abriu a academia, tem 8, 10 meninas, né? E eu disse pra Nath... Novas. Eu disse, são 10 meninas novas. São 10 pessoas com pensamentos diferentes, culturas diferentes. Então é alinhamento e entregar nas mãos de Deus. Né? A gente entrega nas mãos de Deus e pede muito direcionamento, instrução e sempre conversando. E deixando muito claro, né? Qual é o nosso propósito. E se é isso que tu quer pra tua vida, vem com a gente. Alinhado, Senão... Assim, acho que tá dando tempo já, gente. Que a gente conversa tanto. Mas pra finalizar, o que eu falei lá no começo sobre referência. Principalmente pra mulheres que têm os seus negócios. Ninguém vai te ver como referência se tu não se posicionar como uma. Então, isso é muito essencial. Tu espera alguém te dar um título que tu mesma tem que se dar. Tu tem que se dar o valor. Então, é o que tu falou sobre ser única. Se valorizem e se coloquem como referência do que vocês fazem, porque as pessoas vão começar a te enxergar assim. Visualiza primeiro o teu potencial. Exato. E dá voz pra ele, né? Ontem Exatamente. mesmo eu tava conversando também com uma mentorada sobre isso, que é tu conseguir visualizar, tu conseguir internalizar aquilo. Cara, eu sou boa, mas por que eu sou boa? Eu quero ser conhecida como referência, isso é o que eu mais recebo. Quero ser conhecida como referência, quero que as pessoas desejam. Mas por quê? Pelo que elas vão? Só porque tu tem um procedimento bonito, que tu tem formação de X, Y, Z. Me desculpa, gente, mas o teu cliente ele não tá nem aí com as suas formações. É verdade. Ele não quer saber que tu se formou lá e cá, tem tech. Ele quer ver o resultado, ele quer ver o como tu entrega, a experiência que tu entrega. Como que tu vai fazer ele se sentir? As pessoas, elas estão carentes de atenção. Então, você precisa entregar isso, você precisa mostrar e não esconder. A tua concorrente, ela tá preocupada com o dela. Então, mostra o teu melhor, entrega o teu melhor, faça o que tem que ser feito e acredita no processo. Não se perca no meio do processo. Às vezes a gente não entende o processo. Eu sempre digo, o processo ele é difícil e às vezes a gente não entende. Mas lá na frente a gente entende o propósito do processo. Ele é essencial pra te formar, pra te gerar, pra te dar estrutura, pra te conseguir seguir em frente e atingir os teus sonhos e objetivos. E fazer acontecer, né? E pra dar voz a toda essa essência de vocês, eu quero apresentar pra vocês mais um patrocinador e apoiador aqui do nosso Código Aberto. Doutora de Deus, a gente sempre compra. E vou começar falando da Media Vortex, que é uma empresa, uma agência que cuida hoje das redes sociais. Então, ela é que vai dar voz para a criação de conteúdo da tua marca. Ela vai trazer a estratégia, a intencionalidade para dentro do teu negócio, planejando, criando os conteúdos, as postagens para vocês. Se vocês precisam delegar essa parte, não tem tempo para fazer, não sabe fazer, não tá saindo conforme, chama a Media Vortex, que eles vão dar conta disso para ti, vão te entregar tudo com muita excelência. Conteúdo estratégico para marcas que querem ser lembradas, @Media Vortex Digital. Vão lá dar uma olhadinha, conferir o perfil deles e entrem em contato para saber mais, para eles trazerem essa constância que vocês estão precisando aí no perfil. E agora, vamos falar, então, elas já gritaram aqui antes, gente, estragaram toda a surpresa. Quero falar, gente. Quero falar aqui, ó, temos presentes para vocês. Minha revendedora vendo isso. Que lindo! Presente. Então, gente, quero falar para vocês sobre a Demi Joias, tá?
É maravilhoso, Gostinho né? igual estragou. Eu consegui estragar, agora eu viu? tenho um novo. Amei. Gente, dar joia pra mulher é isso, gente. É Lindo. gritaria, gente. Não tem como não gostar. Amo, Lindo. amei. Agora Lindo, vocês lindo, imaginem lindo. essa Lindo. reação aqui lá na tua clínica, na tua estética, você revendendo semijoias. E tu deu certo, que O a Gia é mais do quanto- brinco e eu sou... Das pulseiras. O quanto vocês não podem fazer uma renda extra aí a mais na clínica de vocês. Então, a Demi Joias, que é uma marca que nasceu para apoiar o empreendedorismo feminino através da revenda das semijoias consignadas, hoje impacta mais de 350 mulheres. Mandaram um presente especial para elas. Depois vão lá, postam pro pessoal Pode ver, deixar. marquem a Demi Joias. Já tô usando. É isso aí. Já tô usando. Lindo, 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 lindo. E eles são todas joias banhadas a ouro, né? É muito bom. É Maravilhoso. qualidade. Demi Joias, gente, vocês não vão se arrepender de É verdade. colocar tanto pra vocês quanto pras clientes de vocês, porque essa é a reação. Imagina tuas clientes indo ali fazer Não, o gente, procedimento e já e ter é de isso. qualidade. Eu já É. comprei muita semijoia e é de qualidade. É de É qualidade muito mesmo, bom. é o que mais dura. Então, vocês aí que estão querendo colocar uma renda extra, ou fazer uma renda extra, ou ter a sua renda principal, vão lá dar uma olhadinha, Demi Joias. Quem brilha é você. O Instagram dele está aqui embaixo, @demijoias. Podem entrar em contato que vocês não vão se arrepender. Gurias, agora pra gente finalizar. Último questionamento. Se existisse um único código, uma única ação, ou uma única ação mesmo que a pessoa precisasse fazer para se tornar referência, qual que seria essa frase, essa palavra que vocês acreditam que represente muito bem isso? Eu acho que... Deixa eu pensar algo especial. Aham. Mas eu acho que... Não digo uma frase, mas um posicionamento que a pessoa precisa fazer. Primeiro é se amar. Principalmente para quem é mulher e é dona de negócio, quer ter o seu negócio. Se ame, se valorize e coloque todo o seu amor e dedicação no seu negócio. Trabalhe com propósito e se a gente coloca Deus na frente, então as coisas vão, que é uma beleza. Mas a gente precisa ter isso, ter a nossa fé, nos amar. A gente não consegue dar o nosso melhor se a gente não está bem. Então, se amem, se valorizem e coloquem muito amor no que vocês fazem, dedicação e propósito. Tenham um propósito. Eu acho que que a palavra também. uma Propósito. palavra Propósito, seria sempre. trabalhe com propósito. Namore com propósito. Ame com propósito. Tenha fé Tudo com que for propósito. O propósito, ele vai participar de todas as áreas da tua vida. E vai fazer justamente ela ter um propósito, tu vê o sentido de que tu tá vivendo e pra que tu nasceu. É Maravilha. importante demais. Maravilha! Nath, Gi, muito, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Foi uma troca A maravilhosa. gente que agradece, Nossa, que a gente agradecemos. precisa de mais 3 horas. Bora, Consegui tô falar pronta, me tudo. sinto pronta. Vocês que estão nos acompanhando aí de casa, né? Esse foi o código aberto que nós revelamos aí, o código da referência, o que faz uma marca, né? Uma profissional ser escolhida para, né, ser a escolha realmente do seu cliente, do seu paciente. Muito obrigado por nos acompanharem. Então, se você ainda não nos seguiu, já se inscreve. Nos seguiu, ainda tô no Instagram. Já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, ativa as notificações. Todas as terças, 11h30 da manhã, tem um episódio novo por aqui. E aproveita e já comenta aqui embaixo uma dúvida que você teve. Ou coloca aqui quem você quer ver aqui revelando o seu código único, abrindo o seu código único pra você aqui. Um beijo e até o nosso próximo Código Aberto Podcast. Tchau!